Bem-vindos ao podcast Com Amor e Afeto, a escola online que te leva em uma viagem transformadora pelo universo do bem-estar, espiritualidade e autoconhecimento. Aqui, desvendamos os mistérios da Kabbalah, mergulhamos nas profundezas do Tantra e abraçamos a sabedoria do Yoga. Tudo isso enquanto descobrimos o poder da alimentação consciente para nutrir o corpo, mente e alma. Este é o espaço para quem busca inspiração, conexão e ferramentas práticas para uma vida mais plena e autêntica. Com histórias reais, dicas valiosas e um toque de magia, vamos juntos explorar novos horizontes do amor e do afeto. Eu sou a Paola Yaeli, sua anfitriã nessa jornada de descobertas. Então aumente o som, sintonize sua energia e se prepare para ser inspirado. Meus amores, estou de volta. Vocês sabem que eu gravo esses podcasts aqui geralmente quando eu tô inspirada. E semana passada eu perdi a minha voz. O universo pediu para eu ficar em silêncio e ouvir mais a alma. E é isso que eu fiz. E hoje eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre a energia que tá nesse momento, né? Nesse mês de Reshvan, mês de Escorpião, a gente tá bem na semana da lua cheia, mas também tudo que eu falar aqui se aplica para a vida no geral, não somente para a energia dessa semana. E queria falar um pouco sobre os desafios que essa semana pode trazer, as oportunidades que estão se abrindo. E isso também para qualquer momento da vida que tiver algum desafio, como que a gente pode lidar com tudo isso, tanto espiritualmente quanto na prática, para realmente criar milagres na nossa vida. E a gente sabe que essa questão de vibração é muito profunda. Ainda mais quando a gente fala da energia de Escorpião, que é uma fase que fala de transformação, de morte, de renascimento, de soltar o que não cabe mais. E eu acredito que no fim do ano é tudo muito perfeito, né? No fim do calendário gregoriano é exatamente isso que está acontecendo. O que eu solto, o que não, o que eu preciso soltar para finalizar esse ano, né? E ao mesmo tempo a gente sente o peso, provavelmente, de festas chegando, famílias, contratos de almas que se cruzam. E tudo isso vai acionando memórias e gatilhos, velhos padrões. Mas o que a espiritualidade quer ensinar a gente é muito simples. O tempo, ele não é linear, ele é vibracional. Então, quando a gente aprende a viver a partir dessa vibração, o caos do mundo, ele não se arrasta, ele não arrasta a gente. Eu vejo muito isso nas minhas mentorias. Às vezes a pessoa chega com sintoma físico de ansiedade, insônia, compulsão, falta de energia, e quando a gente vai investigando, a gente percebe que não é o corpo que está doente, mas a consciência que está desalinhada com o tempo da alma. Porque a mente ela corre, o corpo ele trava e a alma ela espera. Então o primeiro passo é sempre lembrar que a vida não é injusta. Ela é um espelho da nossa consciência, e quando a gente muda o ponto de onde a gente observa, tudo vai mudando. Até na Kabbalah é um princípio espiritual que existe um princípio muito bonito, que é o Criador, ele quer dar tudo pra gente. Toda a luz, todo o prazer, toda a abundância, mas isso, para que isso aconteça, a gente precisa de um recipiente que seja capaz de receber. O que racha esse recipiente? O que estraga o processo? Muitas vezes é a nossa carência. Então, toda vez que você, a gente sente que precisa de algo para ser feliz, um amor, uma aprovação, uma conquista, o Criador, na sua compaixão, ele vai te tirar exatamente isso. Não para te castigar, mas para te ensinar que a luz ela não vem de fora, ela já está dentro de você. E eu vejo muito isso direto nas sessões que eu conduzo, das mentorias também. Às vezes a pessoa diz, nossa, Paola, por que tudo trava quando eu tô quase conseguindo? E eu respondo, porque ainda tem um pedacinho do teu recipiente que está apoiado na necessidade. O Criador, ele não preenche rachadura,
ele expande o recipiente. E quando você solta o controle, o recipiente se refaz. E é muito interessante, porque isso também tem conceitos do yoga, né? Essa sabedoria se traduz o quê? Em movimento. Os yamas e niyamas, por exemplo, que são os princípios éticos e espirituais, são os mesmos primeiros passos desse caminho. Um deles é o aparigraha, que significa o desapego. É o mesmo ensinamento da Cabala, não seja refém da realidade. Outro é o santosha, por exemplo, que é o contentamento. É o estado da alma que não precisa, ele apenas é, ele existe. E esse é o verdadeiro recipiente cheio. É aquele que não precisa de nada, porque ele já transborda em presença. E quando você pratica com essa consciência, até o nosso tapetinho vira um laboratório da alma, onde você percebe força, onde controla, onde resiste e aprende a suavizar. Porque o yoga não é sobre fazer posturas, é sobre ser a postura. A mesma leveza que você encontra numa prática, você leva para o relacionamento, para o trabalho, para a mesa do jantar. Pelo menos é isso que eu tento trazer para os meus alunos durante as práticas. Por exemplo, outra ferramenta de autoconhecimento que eu sempre falo do desenho humano, também traz essa verdade de uma outra forma. Se o seu centro do coração, o ego, está aberto, você não veio para provar o seu valor, você veio para lembrar o seu valor. Eu atendo muitas pessoas assim, principalmente mulheres, que se esgotam tentando provar que são boas o suficiente, que merecem ser amadas, vistas, respeitadas, e aí o corpo ele adoece, o humor ele oscila, o coração cansa. Mas quando elas começam a viver a partir dessa autoridade interna que existe em cada aura, alguma coisa muda. Elas param de pedir energia, elas passam a emanar energia. E é nesse momento que o universo se reorganiza. O amor chega, o dinheiro flui, o corpo equilibra, porque como no yoga ou qualquer outro princípio espiritual, principalmente o da Cabala, o recipiente, quando ele se torna inteiro, a luz entra. E tudo isso se manifesta de forma muito simples no cotidiano. Então, quando você come com pressa, dorme irritado ou ignora o seu limite, você está vivendo a partir da carência. Mas quando você pergunta para o corpo o que você precisa agora, você está vivendo a partir da consciência. E é isso que eu ensino nas minhas mentorias, que o corpo ele é um altar, o alimento é oração, o descanso é fé, e cada escolha é uma forma de dizer ao universo, eu confio. O corpo fala na linguagem do espírito. Ele é o primeiro a sentir quando o recipiente está rachado. E é também o primeiro a se curar quando a alma volta a respirar luz. Muitas vezes a gente pensa que manifestar é correr atrás, e eu sei porque eu também já pensei isso. Mas o verdadeiro poder está em soltar. Se algo é realmente seu, ele vai encontrar você. E eu já vivi isso várias vezes. Oportunidades que pareciam perdidas voltaram quando já tinha entregado. Relações que se curaram quando eu parei de tentar curar ou tentar controlar. Porque quando o ego ele solta, o Criador assume o volante. E isso vale para tudo. Amor, trabalho, saúde, propósito. Nada pode ser realmente perdido quando é sustentado pela luz. Então, todas essas ferramentas que eu uso, na verdade, são linguagens diferentes para a mesma verdade. A luz não vem de fora, ela é despertada de dentro. A Cabala fala do vaso e da luz, do recipiente da luz, o Yoga fala do corpo e do prana, o Human Design fala da aura da estratégia, o Health Coaching também do equilíbrio entre a mente, corpo e alma. Então, quando a gente integra tudo isso, se cria uma alquimia. O espiritual encontra o prático, o invisível encontra o cotidiano, e o milagre vira esse estilo de vida. Sabe quando a gente sente que está tudo saindo do controle? Quando as coisas acontecem, não acontecem no tempo que a gente quer, quando o outro não age como a gente espera, quando o dinheiro não entra como planeja, o corpo ele começa a tensionar, o peito começa a apertar, a mente começa a girar em círculo. E é nesse momento em que o ego assume esse volante. Então, a Cabala ensina que a gente aprende que o controle é sempre um reflexo do medo.
o medo de perder algo que achamos que nos define. Outro dia, numa sessão, uma mulher disse: eu me apego sempre planejando cada refeição, cada treino, cada passo, mas mesmo assim me sinto insegura. E quando a gente foi mais fundo, a gente descobriu que o controle não era sobre o corpo, era sobre o medo de perder, de não ser o suficiente, de não ser vista. E quando ela começou a aplicar esse princípio, por exemplo, do Svara Pranidhana, que é o yoga, a entregar o divino, a entrega do divino, a certeza além da lógica que a Kabbalah fala, algo mudou. Ela percebeu que podia continuar se cuidando, mas com leveza. Ela trocou esse controle pela confiança, e o mais bonito é que o corpo dela começou a responder também. O sono melhorou, o peso se estabilizou, a energia voltou, ela saiu um pouco dessa rigidez. E isso é viver também a autoridade interna, né? Não pela expectativa externa. Sabe aquele sentimento de que, eu preciso que isso aconteça para eu ser feliz? Esse é o maior ladrão da nossa luz. Na Kabbalah, a gente aprende que nunca podemos receber o que sentimos precisar, porque essa vibração, ela fecha o recipiente. E eu vejo isso o tempo todo nas mentorias. Às vezes a pessoa me diz: eu preciso que esse relacionamento dê certo, senão, nossa, eu vou desabar. Ou eu preciso que esse trabalho aconteça, senão eu falho, senão eu vou falhar. Mas quando a gente sente que precisa, o universo ele entende que a gente ainda não está pronto para sustentar a luz daquilo. E é igual no yoga, se você entra numa postura com pressa de chegar, o corpo trava ou desequilibra. Mas quando você solta e respira com calma, o asana se abre sozinho. E esse é o desapego também fora do tapetinho, que é o que eu mencionei para vocês, que cria espaço para a luz entrar, a parigraha. É viver a autoridade interna. Eu quero manifestar, mas parece que o universo não ouve. Mas o que é a sua autoridade interna nesse momento? Né? Se você é uma manifestadora, você tem que informar, você tem que soltar o controle e informar. Se você é um gerador, você tem que esperar o universo mostrar o sinal, dar uma resposta, o sinal verde, que é o momento de agir. O universo, ele te ouve, mas ele te testa para ver se você quer criar por carência ou por consciência. E quando você para de forçar, tudo começa a acontecer naturalmente. Tem a história de um professor de Kabbalah que ele compartilhou com a gente esses dias, que é uma história real que ilustra muito isso. Então, uma noite, um amigo mandou mensagem para ele dizendo: olha, uma pessoa influente que você sempre quis conhecer está te chamando, então, tá jantando comigo, vem agora. E ele estava lá de pijama, pronto para dormir, depois de um dia intenso de reuniões e tudo mais. E a mente dele logo disse: vai, essa é a tua chance. Mas o corpo dele ficou pesado. E daí veio aquela voz interna, suave, mas firme, dizendo: se você for por necessidade, você perde o milagre. Mas se você for por plenitude, o Criador vai te acompanhar. Então ele respirou, sentou na cama, perguntou para ele mesmo: eu preciso desse encontro para me sentir seguro e confiante? A resposta disse sim. Então ele foi, tirou o jeans, tirou a roupa, porque ele foi se arrumando correndo para ir, e ele vestiu o pijama de novo e decidiu ficar. Foi ali que ele percebeu o teste, que quando ele soltou, ele sentiu uma presença: agora você pode ir, agora é entrega. E daí ele foi com paz. E aquele encontro fluiu com tanta leveza que essa pessoa que ele queria conhecer acabou se tornando um amigo espiritual, não só um parceiro de negócios. Então esse é o poder de entrega consciente. Você não perde o que solta, você só está deixando o Criador guiar o ritmo. Então isso se chama transformar o desejo de receber em desejo de compartilhar, que é a entrega do fruto da ação que o yoga ensina também, Svara Pranidhana. E no Health Coach é o momento em que o controle do resultado, que a pessoa tem aquele objetivo, dá lugar à presença no processo. E isso é importantíssimo para a gente levar para a nossa vida. Quantas vezes a gente vê pessoas investindo muito dinheiro para estar perto de alguém que é influente, indo a retiros luxuosos, workshops, eventos caríssimos, com a intenção de fazer networking, de criar conexões, de abrir portas,
Mas quando a energia por trás disso vem da carência, nada realmente floresce. Porque o universo ele não responde ao gesto, ele responde à intenção. E quando a intenção vem da falta, eu preciso estar perto daquela pessoa para ser alguém, ou preciso desse contrato para ser visto, o campo energético ele já se fecha. Às vezes o que acontece é até o oposto. A pessoa se sente drenada, o ambiente fica pesado, as trocas não fluem, tudo parece forçado. A energia da necessidade repele a abundância. E isso não é sobre o dinheiro que se investe, mas a vibração com que se investe. Eu já vivi algo assim num retiro. Eu fui com o coração aberto, mas olhando hoje eu percebo que também fui com o desejo de ser aceita, ou de ser validada, ou de ser notada pela líder, pela professora que estava treinando a gente. E quanto mais eu tentava me aproximar, mais ela se afastava. Porque se não foi porque ela fosse fria, mas porque a minha energia estava numa frequência de idolatria, de insegurança, e isso cria um campo que o outro naturalmente sente. E essa é uma lição que a vida me ensinou e que eu levo para as minhas mentorias até hoje. A verdadeira conexão não nasce da carência, ela nasce da coerência. Então, quando você se conecta com alguém porque sua alma está inteira e não porque você quer ser vista ou até sugar, a energia ela flui, a troca ela é genuína e o encontro vira um milagre. E é exatamente sobre isso que eu quero te falar agora, porque quando a gente entende o poder da entrega, o próximo passo é compreender o valor da troca, o quanto o esforço, o investimento e o compromisso são parte do mesmo milagre. Muitas vezes as pessoas me escrevem dizendo: Paula, eu queria muito fazer a sua mentoria, mas eu não posso investir agora. E eu sempre digo isso com amor. Não é sobre o dinheiro em si, mas é sobre o recipiente que você cria quando decide investir em si. Na Cabala, o Criador ele está sempre pronto para nos dar toda a luz, todo o amor, toda a abundância, mas se o vaso, o recipiente não existe, se não há esforço, não há entrega ou não há troca, essa luz não tem aonde parar, aonde pousar. E eu aprendi isso na prática. Eu tive uma cliente que ela fez todo um movimento para poder fazer uma sessão comigo. Na verdade, não foi uma mentoria só em si, mas também foi a terapia do toque sagrado. E ela economizou, se planejou, abriu espaço na agenda e veio com o coração aberto. E durante as sessões, as palavras começaram a fluir de um jeito que eu nem sabia de onde vinham. Eu sentia que era o Criador através de mim. E daí eu entendi, não era sobre mim, era sobre o recipiente que ela criou. Porque o esforço, o movimento, o investimento, tudo aquilo abriu o canal. Então, aquela moça, ela não pagou por um momento do meu tempo. Ela pagou pela transformação que o esforço dela permitiu que acontecesse. Eu tenho uma outra mentorada que eu vejo todo o esforço dela e o processo, a transformação e o canal de informação que eu me torno quando eu faço as mentorias com ela é muito alto, é muito profundo. E eu entendo que quando é investido por esse tempo, o canal se abre. E quando aparece uma pessoa que é de graça ou que vem de uma outra forma, como o pão da vergonha, o canal não abre da mesma forma. E não é uma coisa controlável, entende? Eu não controlo isso. E no yoga, como que a gente chama esse tipo de energia? A energia do tapas, que é o fogo do comprometimento. Quando você aparece na prática, mesmo cansada, você está criando um recipiente para receber. É quando você honra o seu tipo, você não força, mas você responde com presença, com integridade. Por exemplo, eu sempre digo, ninguém muda porque lê uma receita. A pessoa muda porque se comprometeu com o processo. Quando eu falo receita, eu falo uma receita, uma dieta, algo do tipo. Quando você paga por uma mentoria, por uma aula, pelo cuidado, você não está comprando um serviço. Você está dizendo ao universo, eu estou pronto para receber a minha luz. E é aí que os milagres acontecem. O dinheiro, meus amores, é uma das maiores expressões de energia do Criador nesse mundo. O dinheiro não é sujo, o dinheiro não é materialista e nem vil. O dinheiro é apenas energia condensada de compromisso e merecimento.
Na Cabala, a gente aprende que tudo que a gente recebe sem esforço vem com o que chamamos de pão da vergonha. Porque quando a luz entra num vaso que não trabalhou para recebê-la, a alma ela se sente em dívida e o prazer ele não dura. Mas quando há esforço, entrega, troca, a luz ela permanece. E eu vejo isso todos os dias, como eu disse, nas minhas mentorias e também nas minhas práticas. As pessoas que mais se transformam são aquelas que se comprometem de verdade, que investem, que se movem, que se colocam, que colocam energia. Elas chegam prontas. E o milagre acontece não porque eu disse algo incrível, mas porque elas criaram um recipiente capaz de receber essa sabedoria. E eu sempre falo, não é o valor em reais que transforma, é o valor vibracional da decisão. Teve uma aluna que me disse, Paola, eu tive que abrir mão de algumas coisas para poder entrar na mentoria. E depois de um mês ela chorava dizendo, eu nunca me senti tão abundante na minha vida. Por quê? Porque o Criador não está interessado em tirar nada de nós. Ele está interessado em expandir o nosso recipiente de fé. No yoga, isso é asteia, que é o não roubar. E roubar, às vezes, é também querer receber sem se entregar, de querer colher sem plantar, de querer sabedoria sem esforço. Mas o yoga também fala do desapego, a parigraha. Quando você investe com amor, sem medo de perder, o dinheiro ele vira um mantra. Eu confio, eu sou parte do fluxo da abundância. Isso também no desenho humano é chamado de circuito da energia correta. Quando você paga o que é justo, você fecha o ciclo. Quando alguém te paga pelo teu trabalho com amor, você devolve esse fluxo. E é assim que o mundo se mantém em harmonia, dando e recebendo em consciência. Eu vejo isso também no corpo, quando a pessoa tenta fazer dieta sem se comprometer, o corpo não responde. Mas quando ela se dedica, investe, cozinha com presença, honra o processo, o corpo floresce, porque ele entende, agora há espaço para a luz me habitar. O dinheiro é apenas o reflexo da confiança do Criador, e quanto mais você confia, mais a vida confia em você. E isso, na verdade, é a mesma energia que se manifesta nos relacionamentos, nas amizades, nos trabalhos. É o feminino, a energia feminina tentando convencer o masculino a nos ver, quando, na verdade, o feminino ele só precisa inspirar. Na Cabala, o Criador é a luz, o masculino, e o recipiente é o feminino, a energia feminina que recebe, compartilha. Então, essa polaridade, por exemplo, no Tantra e no Yoga é Shiva e Shakti. Essa polaridade Shiva, o masculino, o criador, é a luz, e Shakti, o recipiente, o feminino. E é o canal entre dar e responder, ação e receptividade. Mas no cotidiano, o que isso significa? Significa que quando a energia feminina, dentro ou fora de nós, está carente, tentando convencer, forçar, cobrar, o masculino ele não consegue fluir, ele trava. Outro dia uma cliente me contou, Paola, eu vivo dizendo para o meu parceiro o que eu quero, mas parece que ele se distancia. E eu respondi, porque ele não quer ser instruído, ele quer ser inspirado. A energia feminina, ela não convence, ela convida. Ela inspira o outro a dar, porque ele sente a presença, a doçura, a completude. E o masculino, por natureza, precisa sentir que há um recipiente pronto para receber, não vazio, mas inteiro. Isso também é o santosha do contentamento. É a energia da mulher que cuida do corpo por prazer, não para ser aceita, por exemplo, no Health Coaching. Ou no desenho humano, o feminino que segue o seu tipo e a sua estratégia, esperando o convite certo, a sincronicidade divina quando é um gerador, ou informando como é um manifestador. Essa energia de querer ser visto, aceito, reconhecido, é a mesma energia que eu vejo o tempo todo em relacionamentos, amizades e até no trabalho, que é a energia do feminino ferido, que é aquele que tenta convencer o outro de enxergar o seu valor, quando na verdade o valor nunca precisou ser provado, ele só é lembrado. Esse é o recipiente, entende? É a luz é a ação, o dar, o recipiente é o receber, o acolher. E o segredo é que a luz só pode preencher um recipiente que não está pedindo, mas está pronto. Então, o recipiente que implora, me diz, me dá, me nota, me recolhe, ainda está cheio de falta e a luz não entra.
Isso é igual em relacionamento. Quantas vezes você já se pegou dizendo, ai, por que que ele não me valoriza? Por que ele não me responde? Por que eu tenho que pedir atenção? E parece que quanto mais você pede, mais o outro se afasta. Eu vejo isso tanto nas minhas mentorias, quanto nas terapias tântricas. Um aluno, por exemplo, me disse, ai, vivo implorando para ele perceber o quanto eu estou me esforçando e parece que ainda ele tá mais distante. E eu falei para ela, você quer que ele te veja ou quer que ou você quer se ver através dele? Porque quando o feminino busca o masculino para se confirmar, o fluxo ele se inverte. A mulher começa a emitir uma vibração de falta e o masculino ele sente isso. Ele não sabe explicar, mas ele sente que algo não está fluindo. E como a energia masculina funciona melhor quando sente liberdade para dar, ela se retrai diante de qualquer pressão. Por isso que as terapias tântricas, as terapias do toque sagrado que eu trago, eu falo tanto da importância de todas as mulheres, homens também, mas principalmente as mulheres passarem por essa experiência pelo menos uma vez, obviamente sabendo com quem você faz, porque existe muito, mas muito abuso, não só de terapeutas homens, mas terapeutas mulheres, que abusam de mulheres vulneráveis nesse lugar, mas isso é uma outra pauta. Mas quando você ativa esse feminino, essa energia orgástica, essa energia poderosa, essa energia vital que existe dentro de você, essa força do feminino, esse estado Shakti, ele inspira, você fica magnética. Minha mestra sempre falava de Tantra, você quando ativa essa energia, você fica magnética, você desperta, é um corpo despertado de dentro para fora, ninguém te segura. É um feminino divino. Quando esse feminino se reconhece como canal de luz, ela não precisa pedir amor, ela é o amor puro. Ela transborda e é lindo. A energia feminina é a resposta, ela atrai o convite certo, o olhar certo, o toque certo, quando está em alinhamento com a sua aura natural. E a energia masculina é o movimento, ele que vem até o feminino, quando sente que esse campo é aberto, é inteiro, é receptivo. A tua alma, ela não quer controle, ela quer coerência. Na nutrição, por exemplo, não é só sobre o que entra no corpo, é sobre o quanto você confia no fluxo. Quando a mulher se alimenta com culpa, ela está vibrando controle. Quando ela come com prazer e presença, ela está vibrando amor. E o corpo ele responde, o campo muda, o masculino se aproxima. O mesmo vale para o trabalho. Se você faz algo só para ser reconhecido, a energia trava. Mas quando você cria, porque é a tua natureza criar, o universo inteiro te reconhece. A energia feminina, ela não convence, ela não obriga, ela não persegue. Ela inspira, ela atrai, ela acende. E o masculino, seja em forma de parceiro, de cliente, de oportunidade, que a gente não está falando aqui de relacionamento somente, ele reconhece e se move em direção a essa luz. E é exatamente isso, porque quando a gente entende o poder da entrega, o próximo passo é compreender o valor da troca. O quanto o esforço, o investimento e o compromisso são parte do mesmo milagre. E sabe, tudo isso também tem muito a ver com o tempo, porque quando o feminino amadurece e para de forçar, o tempo começa a trabalhar a favor. A gente percebe que nada precisa ser apressado, nem o amor, nem o sucesso, nem o despertar. O tempo da alma não é o tempo do relógio, é o tempo da fé. E é sobre isso que eu quero falar um pouco mais agora, sobre esse tempo divino e a inteligência da alma, que sabe exatamente quando cada flor precisa desabrochar. Eu vejo muita gente sofrendo por querer apressar o tempo. Até eu já me senti atravessada por uma colega de profissão que estava querendo apressar o tempo dela em relação ao processo dela, em relação às transições dela, e eu me senti atravessada. E eu tive que criar uns limites. Porque espiritualidade não é ser namastê e falar amém para tudo. Se você sente que você está sendo atravessado, você tem que se posicionar em alguns momentos. E desagradar faz parte de ser uma manifestadora, que está na sua própria aura. E eu sou uma manifestadora. Então, manifestadora, ela desagrada, ela cria limite, ela precisa aprender a se posicionar e com firmeza, né?
e esse lugar de querer agradar todo mundo e ser aceita por todo mundo é totalmente desalinhada com uma aura manifestadora. É engraçado até que esses dias eu me posicionei até com a playlist dando as práticas de yoga. Olha, eu mudando totalmente do assunto, mas é que me veio isso, me lembrou. E eu falei, é isso mesmo, meio que Gabriela, essa é a minha playlist, são essas músicas que eu coloco na minha prática. Quem se identifica tá aqui, quem não se identifica não tem problema. Existem outras profissionais incríveis, principalmente aqui onde eu moro, e você pode ir numa prática que se adapte mais a você. Obviamente que eu trago adaptações à minha prática, mas ninguém vai mexer na minha playlist, tá tudo certo. Mas voltando ao assunto. Muita gente sofre por querer apressar o tempo. Mas na Cabala, o tempo é uma das manifestações mais puras da luz. A alma, ela nunca tem pressa. É o ego que acelera. Outro dia, até numa prática de yoga, eu pedi para os alunos ficarem em balasana, postura da criança. E essa posição, eu disse, essa posição do tempo da alma, é a postura do tempo da alma. Aqui você não faz, aqui você é. Aqui você confia que o Criador te segura. E uma aluna chorou. Depois ela me contou que passava por um luto e se sentia sem chão. Mas naquele instante de parar, ela sentiu que o chão era o próprio Criador. Olha que forte. No desenho humano, o tempo também é energia. Os projetores, eles precisam esperar o convite. Os manifestadores, eles são impulsos, é o impulso correto. Né? Ele precisa sentir o impulso certo, porque às vezes o manifestador ele vai no impulso que não é o impulso certo, e vai só iniciando, e não dá. Cadê? Adoece. Gerador, a resposta certa, os refletores, o ciclo lunar, né? No Health Coaching, o tempo é o ritmo biológico, o corpo ele sabe. E no Yoga, o tempo também é o Ahimsa, que é a não violência, inclusive com o próprio ritmo. E quando você finalmente entende o tempo da alma, algo muda dentro de você. A pressa ela vai se dissolvendo, o corpo desacelera, você fica no modo mais parasimpático do que aquele modo reativo, você começa a perceber os sinais sutis, aqueles que sempre estiveram ali no cotidiano, nas coisas simples, mas que a correria não deixava você ver. É nesse silêncio entre um ciclo e o outro que o invisível começa a se revelar no visível para você. E isso também é o que eu queria falar para você nesse episódio, é como o invisível se manifesta no simples e como a espiritualidade ela vive nas pequenas escolhas do nosso dia a dia. Toda essa sabedoria só faz sentido quando desce para o cotidiano, é o embodiment que eu falo. Eu vejo isso nas pequenas coisas. Quando a gente cozinha com pressa, o alimento perde a luz. Mas quando você come, ou quando você come com culpa, o corpo ele fecha. Mas quando você cozinha com amor, com calma, respira, agradece, o corpo ele reconhece. Uau, isso aqui é prana, isso aqui é vida. O alinhamento ele começa nas micro decisões. Então, por exemplo, como que você está dizendo sim ou não a partir da sua estratégia? Qual que é a sua estratégia? Que a gente já conhece várias. Já falei aqui do desenho humano várias vezes. Na Cabala, a luz se manifesta no gesto de bondade. No yoga, o autoestudo silencioso que acontece entre uma respiração e outra também é o que traz essa microdecisão. E eu sempre digo isso nas mentorias, não é sobre mudar o mundo, mas é sobre mudar o jeito que você segura a xícara de café ou a xícara de chá. Porque quando a consciência muda, o mundo inteiro muda junto. Aproveita esse mês, que é o mês de Reshvan, que a gente está na lua, tá agora nesses dias, né, na lua cheia do Escorpião, que é o signo da transformação da falta. A falta, a carência, a falta é só energia esperando ser convertida em luz. Quando você sente ciúme, medo, raiva, carência, não lute contra, observa. Eu fiz, até postei nas redes sociais para vocês como que eu faço para liberar a emoção. Foi muito engraçado, porque eu comecei falando, gente, eu tô bem, só vou mostrar para vocês uma técnica de liberar a emoção. E eu fiz, porque até uma mentorada minha falou essa semana, eu perguntei para ela, você fez o vídeo de liberação de emoção, que eu tenho um vídeo conduzindo na internet, que eu passo para os meus alunos no privado. É um vídeo fechado, mas você pode comprar no meu site, é um valor mega acessível. Eu tenho um site com vários cursos que você pode comprar lá.
E paoliael.com.br, super básico o site. Aí você vai lá no cursos e produtos, você vai ver, tem mais de 22 cursos lá para você comprar e são super acessíveis e você tem ele para você para sempre ali. E o que a minha aluna falou? Ai, Paola, eu fiz, mas eu acho que eu liberei a emoção um pouco no mental. Eu falei, como assim no mental? Eu acho que eu soltei um pouco no mental. Eu realmente, tipo, eu não gritei realmente com emoção, aquela coisa que vem de dentro, vontade de gritar. Eu gritei porque tinha que gritar. Sabe aquele grito de garganta? Ah, gente, isso não é a liberação de emoção. O grito de emoção é aquele que vem lá das entranhas. E é isso que eu amo do Tantra, ele te ajuda a você se aprofundar nessas entranhas. E a gente tá no mês de Escorpião, tá todo mundo profundo nesse lugar. Como que você deixa vir aquela emoção que tá escondida, subir e soltar aquele grito gutural que faz um sabe? Aquela coisa de dentro. Então, o que você tá sentindo aí dentro? Qual que é a raiva que tá aí dentro? Ou ciúme, a carência? Não luta contra, principalmente mulher. Eu tenho uma aluna essa semana que comentou, tirou a cartinha da raiva. E ela falou, nossa, eu tirei a carta da raiva, mas eu não tô com raiva. Eu olhei bem no fundo da bolota do olho dela e falei assim, será que você não tá com raiva? Será que não tem nada aí dentro? Por quê? Porque a raiva engolida, com o tempo, de tanto que você engole a raiva, você fica triste. A raiva. Minha aluna, que é psicóloga, uma vez falou uma frase que eu nunca me esqueci. A depressão é raiva acumulada que vira tristeza. Então, se você, mulher, que fala, ai, sabe aquela coisa que o homem fala pra mulher, ai, fala baixo, o que os vizinhos vão pensar? Ai, não pode, não, fecha a perna, você é comportada. Se você não reconhece que você tá com raiva e você fica engolindo, você vai ficando triste, você vai ficando apática, você vai ficando apagada. E daí, como que você quer essa energia de magnetismo? Essa energia de vida, essa energia magnética que eu falei para vocês no início dessa conversa. Como que vai chegar se o seu corpo está retendo um monte de raiva, que já virou tristeza e que você está lá deprê para baixo, sem brilho? Então, não lute contra, observe, porque isso é o Criador dizendo, olha o lugar onde você ainda acredita que está separado de mim. Paola, uma cliente minha disse, eu medito, eu rezo, eu pratico yoga, eu como bem, mas ainda eu sinto inveja. Eu disse, parabéns, isso é consciência. O problema não é você sentir a inveja, o problema é você negar o sentir. Na Cabala, o signo de Escorpião, ele só pica a si mesmo e se mata quando ele se sente encurralado. Então, a cura esse mês é sair da defesa e escolher a entrega. No yoga, a gente chama isso de tapas, que é o fogo que purifica. No health coaching, é quando você olha para a compulsão, por exemplo, porque muita gente vai engolindo emoção e vai para a compulsão alimentar. Então, é quando você olha para a compulsão e pergunta, o que essa fome quer me ensinar? É a transmutação do condicionamento em sabedoria. Então, como que você faz isso esse mês? Liberando emoção. Tem que gritar com o outro? Não. Você faz uma prática de respiração ativa, ou simplesmente fecha os olhos, sente, a gente sente muito isso no Shavasana, depois de uma prática de yoga, a gente percebe o que o corpo realmente ali está sentindo, se você pedir, se for a sua intenção, me mostra no fim da prática o que eu estou sentindo. E a hora que vier, traz um momento para você pôr para fora, se é raiva, grita, pega uma almofada, grita na almofada. A gente está condicionado a achar que isso é loucura. Loucura é você ter que ficar tomando um monte de remédio de tarja preta, porque você engoliu tudo isso de emoção e daí você já ferrou com o seu sistema nervoso, você já ferrou com o seu sistema cognitivo, você já ferrou com o seu emocional e daí tem que se tratar dessa forma mais invasiva. Vou finalizar convidando você a fechar os seus olhos e respirar um pouquinho. Inspira profundo pelo seu nariz. Exala com calma pelo seu nariz. Eu te convido a visualizar uma luz branca e dourada te envolvendo por completo. Essa luz vai passando por todos os órgãos, os olhos, os ouvidos, o coração. Essa é a luz que cura o seu recipiente, é o prana,
se expandindo, é o corpo e o campo energético se realinhando, trazendo harmonia entre corpo, emoção e alma. E mentalmente você repete: a minha alma está no comando, eu não preciso de nada para ser inteiro, eu não preciso de nada para ser inteira, eu sou a presença que eu busco. E visualiza nesse momento o seu corpo relaxado, sente ele no corpo relaxando, a alma sorrindo, o tempo parando. E esse é o instante que o Criador se revela dentro de você. Eu agradeço por esse momento, por essa luz, por esse espaço. E lembre, a vida não é sobre controlar, é sobre confiar no que vem. Tudo que é seu já está chegando, já está vindo. E tudo que não é, está indo embora com amor. Se for embora, não era para ser. Se essa conversa te tocou, compartilha com alguém que precisa ouvir. Curte, comenta, me marca nos stories. Eu amo quando essa energia se expande. E se você sentiu o chamado, vem viver isso mais profundamente comigo, nas mentorias da Alma Nutrida, nas práticas de yoga presenciais ou online, ou nos encontros que eu trago de autoconhecimento, que eu facilito com tanto amor. O caminho da consciência é mais leve quando a gente caminha junto. Com todo o meu amor, gratidão, eu sou muito grata sempre. Gratidão, vocês são incríveis. E a gente se fala no próximo episódio.